Vou gravar um exemplo de refrigerador e um de bomba de calor, tá? Então, esse exemplo, ele tá no slide 41, no material que eu forneci para vocês, tá? Então, ele diz o seguinte: o compartimento de alimentos de um refrigerador é mantido a 4 graus Celsius. Então, o refrigerador aqui, esse a gente sabe que aqui é a parte do refrigerador. Por meio da remoção de calor a uma taxa de 360 joules por minuto. Então, para manter 4 graus Celsius, é removido 360 joules por minuto desse refrigerador. Se a energia necessária for fornecida ao refrigerador a uma taxa de 2 kW por hora, então está dizendo que a energia que está sendo fornecida para o refrigerador, que é a energia elétrica, é 2 kW por hora. Letra A. Determine o coeficiente de performance. Então, a letra A, a gente quer saber qual é o coeficiente de performance do refrigerador. E na letra B, está perguntando a taxa com que o calor é rejeitado na sala em que está instalado, ou na cozinha, enfim, tá? O que nós temos que cuidar aqui? Nós temos a energia que está sendo consumida e a quantidade de calor que está sendo retirada do refrigerador. Nós temos duas unidades de medida diferentes. Nós temos aqui 2.000 watts por segundo, joules por segundo, né? Porque watt é joule por segundo. E nós temos 360 joules por minuto. Então, nós vamos transformar tudo numa unidade só. Então, eu vou transformar esse aqui em watt, tá? Então, olha só. Aqui, na verdade, tem um erro. Aqui é quilojoules por minuto, tá? Na apresentação de vocês vai ter esse errinho aqui, é quilojoules por minuto. Então, como é que eu vou fazer? Para mim transformar isso aqui para segundos, a gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Então, minuto com minuto eu corto, 360 quilojoules por segundo, isso aí que me daria 6 quilowatts, porque joule por segundo é watt. Então, o que acontece? Está saindo do refrigerador aqui, ó, na nossa transformação, 6 kW. E aqui está entrando 2 kW, tá? Quer saber a letra A, o coeficiente de performance? Nós sabemos que o coeficiente de performance do refrigerador, o objetivo é tirar a maior quantidade de calor de dentro do refrigerador. Então, ele é QL sobre W. Então, o nosso QL é 6, o nosso W é 2. Isso vai dar um coeficiente de performance de 3, tá? Certo. A letra B tá perguntando qual é a taxa com que o calor é rejeitado. Nós sabemos que o que é rejeitado lá é o somatório desses dois. Então, é W mais QL, que é 2 mais 6, que é igual a 8 kW. Tá? Isso é o exemplo. O segundo exemplo tá no slide 42, que é um exemplo de bomba de calor, tá? Diz assim, ó: uma bomba de calor é utilizada para atender às necessidades de aquecimento de uma casa, mantendo-a em 20 graus Celsius. A gente sabe que a bomba de calor tira o calor de uma região fria e joga para uma região quente, que é a água. Aqui é a parte externa, aqui é a parte interna. Nos dias em que a temperatura externa cai para menos 2 graus Celsius, estima-se uma perda de calor da casa a uma taxa de 80 kJ por hora. Ou seja, a casa está perdendo 80 kJ por hora. Para ela perder 80 kJ por hora, é mantida a temperatura de 20 graus Celsius. O que significa isso? Se a temperatura não está aumentando, significa que tudo que está entrando está saindo. Se entrasse mais, ia aumentar a temperatura da casa, concordam? Se tivesse entrando 100 e saindo 80, ia ficar 20 e isso, consequentemente, ia aumentar a temperatura da casa. Se ela está perdendo 80 e está mantendo 20, significa que o que tá sendo jogado para dentro da casa também é 80.000 quilojoules por hora, certo? Considerando que a bomba de calor nessas condições tem um coeficiente de performance de 2,5, determine. Na letra A, pergunta qual é o trabalho. Qual é a potência consumida pela bomba, aliás. Qual é a potência consumida pela bomba. E na letra B, pergunta qual que é a taxa com que o calor do ambiente externo é removido. Qual o calor que está sendo tirado do ambiente externo aqui. Então, nós sabemos que nós temos o coeficiente de performance
e temos o QH. A gente sabe que o coeficiente de performance de uma bomba de calor é quanto mais eu conseguir manter ela aquecida, o QH, sobre o W. Então, nós sabemos que o W, que é a potência consumida, é o QH dividido pelo coeficiente de performance da bomba de calor. Então, o QH a gente sabe aqui, ó, que é 80.000 kJ por hora dividido por 2,5. Então, 80.000 dividido por 2,5 me dá 32.000 kJ por hora. Isso é o que está sendo consumido. Ah, se eu quiser saber quanto que isso é em quilowatt, então nós podemos dividir por 3.600 e daria mais ou menos em torno de 9 kW o consumo aqui, tá? É só dividir por 3.600, isso aqui é aproximadamente 9 kW de consumo de energia, essa bomba. As bombas gastam muito, tá? Porque imagina, ela faz isso aqui, tira calor do ambiente externo e joga para o ambiente interno. A letra B está perguntando qual é a quantidade de calor que está sendo removido do frio, né? Do ambiente frio. Então, o que acontece? Nós sabemos que W é QH menos QL. Então, QL é QH menos W. Nós temos que o QH é 80.000 menos 32.000. Isso vai dar uma taxa de 48.000 quilojoules por hora. Então, essa aqui é a taxa que está sendo retirada do ambiente externo. Tá saindo 48.000 aqui. 48.000 aqui quilojoules por hora. Aqui deu 32.000 quilojoules por hora. E o somatório desses dois dá 80.000, certo?